Fala, torcedor vascaíno. O presidente Pedrinho marcou uma coletiva para falar sobre a situação financeira e dentro de campo do Vasco da Gama. E o Pablo Verratti está incomodado com a situação de renovação de contrato com o Vasco, segundo o jornalista. E o próprio jogador fez algumas postagens enigmáticas em suas redes sociais. E o menino Sforza acabou perdendo espaço no time do Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Tá beleza? Então agora vamos para as informações, que tem notícias importantes. Vamos lá. A primeira informação é sobre o presidente Pedrinho. Depois de tantas cobranças e etc, e com razão do torcedor vascaíno, do Pedrinho aparecer, botar as caras para falar sobre a situação financeira do Vasco, desse imbróglio aí com a SAF vascaína, e o que vai acontecer realmente, enfim. O torcedor Vasco estava esperando o Pedrinho botar a cara realmente. E tá ali. Ontem surgiu a informação de que o Leonardo Baran, do presidente Pedro Paulo, concederá uma entrevista coletiva durante a data FIFA. Serão abordados temas como a janela de transferências, situação financeira, reforma de São Januário e venda da SAF. Então, cara, vai ser uma coletiva muito boa. E eu vou tentar transmitir aqui no nosso canal. Então, cara, fica ligado na nossa live aí. Provavelmente vou conseguir transmitir sim. E aí, cara, logo em seguida saiu a informação aqui do Gabriel CSR, que é, atenção, o presidente Pedro Paulo concederá uma entrevista coletiva na próxima quinta-feira. Então, quinta-feira que vem, vamos ter uma coletiva do presidente Pedrinho, né? Tão sonhada pelo torcedor vascaíno, entrevista do presidente Pedrinho para falar sobre várias situações, reforma do São Januário, venda da SAF, janelas de transferência, que ele tem que falar também. Então vai acontecer às 14 horas, 2 horas da tarde, em São Januário. Então, cara, clica no nosso canal aí, se inscreve, deixa seu like, que quinta que vem a gente vai estar aqui transmitindo para vocês essa coletiva do presidente Pedrinho, que é muito importante aí pra gente saber como que tá essa situação do nosso clube, né? Ele tem que ser transparente nessa entrevista, nessa coletiva, para falar pro torcedor como que tá a situação financeira do clube, como que tá essa situação de venda da SAF e etc, né? É importante também a reforma do São Januário, né, que é importante pra caramba também. Enfim, então é essa informação aí, primeira informação é que do presidente Pedrinho, que vai ter essa coletiva às 14 horas da tarde em São Januário, né, quinta-feira, tá bom? Dia 14. Então é mais ou menos isso, essa informação. A outra informação é sobre o atacante Pablo Verratti. Ele foi eleito, né, o artilheiro da Copa do Brasil, e merecido, por mais que o nosso elenco é limitado e etc, mas o Verratti é um jogador que, cara, é muito bom jogador. Quando tem a oportunidade de fazer gol, ele faz, realmente. Lógico que tem alguns problemas ali com a bola no pé e etc, enfim, mas na área ali ele sempre tá fazendo seu golzinho nesse time tão limitado do Vasco. Mas a notícia que surgiu é o seguinte, é do Na Torcida Vascaíno, é a seguinte: Verratti estaria incomodado com a indefinição sobre sua renovação de contrato com o Vasco. Tá ali, as indiretas do Paulo Verratti em sua conta oficial do Instagram estão dando o que falar nas redes sociais. Os nossos canais falaram com algumas pessoas próximas ao atleta para entender a situação de momento. O centroavante está chateado porque aguarda uma atitude do departamento de futebol quanto ao seu contrato. Apuramos e já publicamos que havia uma conversa avançada entre as partes para a renovação, mas a diretoria não chamou o centroavante para concluir as tratativas e o argentino quer resolver o seu futuro. O atual vínculo se encerra no final de 2025, que é o final do ano que vem, e o atleta deseja encerrar a carreira em São Januário. Se identificou demais com o clube e ama os Gigantes da Colina, portanto quer decidir o caso logo para deixar a questão sanada, né? Então, informação importante aí na torcida vascaína sobre a situação do Pablo Verratti, cara, que é um baita de um centroavante, sem dúvida nenhuma. É óbvio, se o Vasco renovar com ele, por exemplo, até o final de 2026, até lá ele vai estar com uma idade muito avançada. Eu duvido muito que ele vai estar jogando no nível que ele joga no time do Vasco, né? Por mais que tá uma seca de gols aí, tem uns 3 jogos, 4 jogos que ele não faz gol, mas é um baita de centroavante, né? Que apesar das nossas limitações técnicas dentro de campo do nosso elenco, ele é um jogador que sobressai a esses jogadores, né?
E, cara, é mais ou menos isso. E aí, cara, eu acho que o Vasco, ele permanecer para o ano que vem até final de 2025 é um bom tamanho, né? De contrato ali, porque a gente tem que ver como que ele vai estar ano que vem. A idade dele já, ele já é um jogador mais, uma idade já mais avançada, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de contrato. E óbvio, essa renovação possa acontecer, vai aumentar o salário dele. Então, a gente tem que ver direitinho aí para ver o que vai acontecer, né? Mas aí, tá ali na publicação na torcida vascaína, na informação, que é que as indiretas do Pablo Verratti na sua conta do Instagram, né? Que eu coloquei já no último vídeo, inclusive, para vocês, sobre essas indiretas do Verratti. E aí, vou colocar na tela para vocês verem, que vocês, acho que alguém não viu, etc. Vamos colocar na tela para vocês verem. As indiretas, como na torcida vascaína estava falando, é essa aqui. Postagens de Pablo Verratti em rede social intriga vascaínos. Bom dia com os enigmas do pirata, que final de semana, né? Colocaram aqui na publicação. E aí, o Verratti colocou isso aqui no seu Instagram. Nem sempre você precisará contar o seu lado da história. O tempo conta. E aí que ele colocou também, Los ojos, sei lá, não sabem mentir, que é os olhos não mentem. Tá? Em português a tradução é os olhos não mentem. E, cara, ele colocou essas publicações enigmáticas, óbvio que teve torcedor apoiando o Verratti, óbvio que teve torcedor criticando também, e etc, né, porque o atual momento do Verratti não é tão bom, em quesito de gols e etc, e etc, né, cara, eu acho que é mais ou menos isso. E aí faz parte também, né, é um atacante que tá, por exemplo, vamos dizer, uma seca de gols, né, tem um tempinho que você faz o gol aí, mas é um jogador que, cara, na minha opinião, é um jogador muito importante pro Vasco, né, e pro ano que vem ele possa ser fundamental caso a gente monte um time competitivo. Se o Vasco tiver um time competitivo, eu acho que a gente consegue ter o Verratti ali fazendo mais gols, né, obviamente. E eu acho que esse esquema do Rafael Paiva, ele meio que prejudica o Verratti, porque a gente vê o Verratti toda hora correndo o tempo inteiro atrás da bola, marcando o goleiro, indo lá quase no meio campo para buscar a bola e etc. Eu acho que esse esquema do Rafael Paiva acaba um pouquinho atrapalhando o Verratti, né? E o Verratti a gente já sabe que é um jogador que não é rápido, ele não tem uma boa condução de bola e etc. É um jogador que é mais cabeceio e é isso, né? Então, eu acho que essa é a minha opinião sobre isso. Mas eu acho que essa questão de renovação com o contrato com o Paulo Verratti, acho que a gente tem que ver direitinho por conta da questão do salário, né? Porque o jogador, ele já não recebe um salário, um pouco salário no Vasco, e aí se renovasse ele queria um aumento, obviamente, né? Mas a gente tem que ver. Ano que vem, 2025 já, ele vai estar com uma idade já mais avançada, e a gente tem que ver como que o Verratti vai jogar bola. Mas não pode acontecer com o Verratti o que aconteceu com o Germancano. O Germancano jogou bola pra caramba aqui, o Vasco não quis deixar ele, foi pro Fluminense, o cara fez o que fez lá, né? Enfim, é mais ou menos essa informação do Pablo Verratti. A outra informação é do Sforza, cara, que é um dado muito interessante aqui, ó. Sforza perde espaço no Vasco e vai para o fim da fila dos volantes. Um dos reforços mais caros da era SAF, Sforza perdeu espaço no Vasco e está no fim da fila do elenco. Contratado do Newell's Old Boys da Argentina no início da temporada, o volante argentino custou cerca de 24 milhões de reais em janeiro, mas não se firmou e mesmo após as lesões no setor do meio de campo, nunca se tornou titular absoluto, que são a lesão do Jair e do Paulinho, né? A última partida de Sforza como titular do Vasco foi no empate com o Juventude, no início de outubro. Na ocasião, um volante argentino foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo. Vaiado, o jogador deixou o campo chorando. Desde então, o Sforza entrou em 3 partidas de 6 possíveis contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Bahia e contra o Fortaleza, que foi o último jogo, pelo Brasileirão. Somando as partidas são menos de 40 minutos em campo, então é muito pouco. Hugo Moura e Matheus Carvalho são os volantes titulares do Vasco atualmente. Jair, que voltou de lesão recentemente, tem tido mais minutos que Sforza, inclusive. Galdames também foi utilizado nos últimos jogos, com a volta de Paulinho, que tem chance de estar à disposição de Rafael Paiva no jogo contra o Internacional, que é o próximo agora, dia 21. Sforza deve se tornar a quinta opção para o meio de campo vascaíno, somente na frente de Souza. No início do ano, Sforza foi a grande novela das janelas referências em uma negociação conduzida por Alexandre Matos. O argentino foi o tema de janeiro com as conversas arrastadas entre Vasco e Newell's Old Boys. O nome do volante não era o preferido da comissão técnica de Ramon Dias, que tinha o sonho da contratação de Cuejar, seja o que for.
O impasse com o Al-Shabaab, clube do volante colombiano, o Vasco voltou todas as atenções, para Esforza e concretizou a contratação do argentino. O jogador era encarado pelo departamento de futebol da época como um atleta com uma potência de revenda, pelas boas atuações que teve no pré-olímpico pela Argentina. Sem se estabelecer no Vasco, Esforza ficou de fora da lista de Mascherano e não foi convocado para as Olimpíadas. O argentino tem 37 jogos no ano pelo clube carioca, mas apenas 16 como titular. Cara, a minha opinião do Esforza já tenho, para mim é um jogador muito fraco tecnicamente. Cara, é o único argentino que eu vejo que eu não vejo dando sangue, dando a vida dentro de campo, tendo raça, né, vamos se dizer. Com todo respeito à pessoa Esforza, mas ele como jogador, eu acho um jogador muito fraco. Por mais que pode melhorar muito ainda, porque é um jogador muito jovem ainda, né? E veio de um campeonato que é mais fraco que o nosso, que é o campeonato argentino. Então ele pode se adaptar, pode demorar um pouco a adaptação, mas no momento é um jogador que é muito reserva mesmo. Eu acho que só fica atrás ali mesmo do Souza, né? Que eu não sei porque que veio ainda, veio no bolso do Coutinho, né? Enfim. Então, cara, eu acho que é mais ou menos esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, deixa sua opinião aí sobre o Verratti, sobre essa situação, sobre o Pedrinho poder aparecer. Então vai ter coletiva do Pedrinho semana que vem. Então fica de olho também que vai ter transmissão, um react meu. A gente vai colocar na tela pra vocês aí um reactzinho sobre essa coletiva do Pedrinho. E debater um pouquinho depois também sobre um pouco. Ok? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que é muito importante. E compartilha com seus amigos, que me ajuda demais. Tá bom? Tamo junto. Saudações vascaínas, um abraço pra todos. Fiquem com Deus e tamo junto.